Hoje eu vou falar sobre os públicos do Facebook, o que são, para que serve, quais são os tipos, como tirar melhor proveito deles. Então, se você tem interesse em divulgar na internet, em usar o Facebook Ads, em divulgar o seu negócio, ou seja, tanto no Facebook quanto no Instagram, né? Porque o Facebook Ads ele funciona para as duas plataformas, porque os dois são do Mark Zuckerberg. Então, é uma plataforma única para divulgar nos dois. Então, se você pensa em expandir sua marca, se você pensa em atingir mais pessoas, conquistar novos clientes, gerar mais vendas para sua empresa, para o seu negócio, então preste atenção que vai ser muito válido. Mesmo que você já trabalhe com o Facebook Ads para sua empresa, que você já mexa nele, eu tenho certeza que alguma informação aqui vai ser muito relevante para você, você vai conseguir tirar algum proveito do que eu vou te passar aqui, tá? Então presta atenção, bora começar. Ó, aqui você vem no gerenciador de negócios. O meu Facebook Ads ele tá na versão mais antiga. Por algum motivo o Facebook quis deixar assim. Em outros momentos já foi a versão mais atualizada e por algum motivo ele deixou dessa forma, mas você consegue encontrar as mesmas coisas exatas aqui no seu gerenciador de anúncios, que vai estar só disposto de forma diferente, mas as coisas, os conteúdos são os mesmos. Então você tem aqui, quando você vem criar público, aqui eu já tenho os meus criados, mas provavelmente para você vai estar vazio. E o que são os públicos, primeiramente? Quando você vai anunciar, você tem que estabelecer para quem que você quer anunciar, entregar esses anúncios, você quer atingir quem dentro da sua campanha. Então você tem algumas opções. Dentro do Facebook Ads, assim, você tem o público personalizado, primeira opção, que vai ser a partir de um tipo de pessoa que realizou algum tipo de ação, você consegue construir um público. Então, por exemplo, se você usa a fonte do site, você tem que ter o pixel do Facebook instalado no seu site. Eu vou falar isso em outra aula, que também é uma questão muito interessante. Mas a partir do momento que você tem o seu pixel instalado, você consegue estabelecer que, por exemplo, eu quero entregar o meu anúncio só para quem entrou no meu site nos últimos 30 dias. Então aqui você coloca todos os visitantes do site nos últimos 30 dias. Se você está com o seu pixel instalado corretamente, vai ser tranquilo, vai ser isso. Se por algum motivo você quer segmentar para alguma página específica, e você pode vir aqui, colocar em pessoas que visitaram páginas web específicas e colocar, por exemplo, dentro do seu site, aqui eu vou colocar meu exemplo, victorveloso.com.br barra, aqui tá errado, barra, não sei, contato, por exemplo, a pessoa que entrou no contato, na página de contato do meu site, nos últimos 30 dias, eu vou anunciar para esse tipo de pessoa. Então, vem aqui, coloco o nome do público, então coloco, por exemplo, site, contato, 30 dias. Aqui é muito importante que você coloque o nome de público que você não vai esquecer, alguma coisa que você consiga se encontrar na hora de fazer suas campanhas, seus anúncios, que aí você consegue separar direitinho e ter uma organização. Quando você começa a anunciar, começa a criar suas campanhas, ter organização é muito, muito importante. Isso porque você vai te ajudar no momento em que você precisa entender como que foi a sua campanha, como que tá distribuído os resultados, se um público determinado foi melhor do que o outro. Então, se tiver tudo bagunçado com qualquer nome, qualquer coisa, você não vai se encontrar na hora de olhar isso. Você tem que bater o olho, saber qual que é aquele público, saber para quem que você anunciou daquela vez, para saber se realmente está bom ou não, se esse público deve ser melhorado ou se você vai tirar esse público fora, se esse público está dando muita conversão por um preço bom, por um preço barato, então você pode aumentar o orçamento dela ou priorizar ela. Então vamos seguir aqui, tem mais algumas coisas para mostrar para vocês. Esse é um dos tipos de público personalizado, você tem mais alguns outros dentro do público personalizado. Você pode, dentro de lista de clientes, por exemplo, você pode subir uma base de dados para o Facebook. Digamos que você tem uma empresa, uma clínica odontológica. Aí você tem os seus clientes e você, na ficha cadastral de cada cliente, você tem o e-mail delas. E a partir disso, se você deixar isso tudo numa planilha de Excel, deixar só os e-mails mesmo, os outros dados não precisam, deixar só os e-mails e subir aqui na base, você consegue atingir as pessoas que estão no Facebook cadastrados com esses e-mails. Então, se você quer rodar promoções para só pessoas que já são seus clientes, você quer fazer um cross-sell ou um upsell, alguma coisa, alguma estratégia voltada para esse tipo de pessoa que já comprou de você ou já foi seu cliente. Então você pode subir aqui e segmentar um público e criar a partir disso. Aí você pode, por exemplo, integrar com outras plataformas, como o MailChimp. Aqui você tem também atividade de aplicativos, atividade offline. Os principais aqui,
pelo menos os que eu costumo mais usar para alguns clientes. Primeiro tem o site, lista de clientes. Os principais aqui das fontes do Facebook que eu tenho usado são o vídeo, perfil comercial do Instagram e página do Facebook. Eu vou falar mais sobre eles, porque se eu for falar assim sobre tudo aqui, não dá tempo de falar o que eu tenho para falar, que tenho de relevante para entregar nesse vídeo, porque o objetivo aqui não é falar cada detalhe do Facebook, aqui é mostrar justamente o essencial, o que você precisa saber, o que você precisa entender para poder aplicar e ter resultados nos seus negócios. Então vamos lá. Esses que eu mais utilizo são os que eu considero particularmente mais relevantes, que normalmente tendem a dar mais resultado nas campanhas que eu faço, são aqui. Primeiro, o de vídeo. O de vídeo você consegue selecionar o tipo de interação que a pessoa teve com o seu vídeo. Então, se você é como eu, por exemplo, que costuma postar muito vídeo, costuma postar conteúdo, você tem como segmentar algumas coisas. Então, por exemplo, você consegue criar esse público a partir de pessoas que visualizaram 3 segundos do seu vídeo, 10 segundos, 15 segundos, ou então em porcentagem. Isso faz mais sentido quando, por exemplo, você tem um vídeo maior. Então, por exemplo, o último vídeo que eu postei no meu canal do YouTube tinha aproximadamente 19 minutos. Então, se eu coloco aqui 50% do meu vídeo, uma pessoa assistiu aproximadamente 10 minutos do vídeo. Então, a partir disso, já é um público bem interessante. É um público que está interessado naquilo que eu passei, naquele conteúdo. Então, quanto mais tempo, claro, a pessoa vai ter mais interesse no que está sendo dito. Se ela deu mais atenção para você, se ela ficou mais tempo com você no seu vídeo, então é porque provavelmente ela gostou do conteúdo que você estava passando. Então, a partir disso, você consegue criar algumas estratégias, criando um público dessas pessoas. E normalmente esses públicos tendem a ser os públicos mais quentes, tendem a funcionar melhor. Só que uma coisa muito importante aqui, você pode pensar, ok, quem assistiu 95% do meu vídeo, então é uma pessoa mais interessada do que quem assistiu 50%. E, consequentemente, essa pessoa vai ser mais fácil de comprar de mim, ou vai converter melhor se eu quiser captar o contato dela, ou uma coisa assim. E a verdade é que não necessariamente. Pode ser que o seu público de 50% ou até de 25% do vídeo, ele converta muito melhor do que o de 95%, ou ele converta com um preço muito menor do que o de 95%, por exemplo, ou de 75%. Isso depende muito, varia bastante. Então é sempre bom você criar diferentes públicos com diferentes porcentagens, ou mesmo testar aqui o de 3 segundos, 10 segundos, para ver qual que vai funcionar melhor no seu caso. Então, que você, além de você escolher esse tipo de pessoa, tipo de visualização, por exemplo, 50%, você consegue colocar aqui nos últimos tantos dias. Então, que digamos que era nos últimos 30 dias só. E aí aqui uma coisa importante que você tem que ter em mente é que quando você escolhe aqui a porcentagem, você tem que escolher quais que são os vídeos que você quer filtrar. Então, por exemplo, ok, pessoas que assistiram a 50% do meu vídeo. Tá, mas quais vídeos? Então aqui você entra na sua página, por exemplo, aqui eu vou entrar na minha. No Facebook eu tenho alguns vídeos diferentes. Então eu posso colocar, por exemplo, todos. Então todos os vídeos da minha página do Facebook vão contar. Ou então, por exemplo, eu posso selecionar só um. Então, só quem viu o meu primeiro vídeo aqui, que quem está começando no marketing digital precisa saber, vou colocar só ele. E aí só quem viu 50% desse meu vídeo específico vai entrar nesse público, nessa lista de pessoas. E aqui você coloca o nome do público, novamente alguma coisa que você possa se encontrar depois, que você possa se organizar direitinho. Normalmente coloco vídeo view 50%, ou só 50 aqui, underline 30 dias. Eu costumo colocar dessa forma. Funciona para mim, mas não necessariamente vai ser o melhor para você. Você que tem que entender o que vai ser melhor para sua organização. O que funciona é o que funciona para você. Não tem verdade absoluta. E aí você vai ver que aqui no meu caso, como eu falei, tem vários públicos diferentes, então são coisas que a gente vai testando ao longo das suas campanhas. Aqui, por exemplo, eu criei uma de 30 dias, de 95% do vídeo, 60 dias, 75% do vídeo. Aqui vamos seguir sobre o perfil comercial do Instagram. Aqui, basicamente, você vai criar públicos voltados ao envolvimento da pessoa com o seu perfil do Instagram. É importante também que o seu perfil do Instagram ele esteja como negócio, configurado como conta de negócio, conta de empresa, porque senão você não consegue filtrar esses dados. Pode colocar aqui pessoas que se envolveram com o seu negócio, ou pessoa que visitou seu perfil, que se envolveu com alguma publicação ou anúncio. Tem alguns tipos de envolvimento com o seu perfil do Instagram. E aí, basicamente, é isso, não tem muito segredo, e você filtra aqui, como nos outros, o tempo das pessoas. Você coloca 30, 60,
Normalmente, o que a gente tende a colocar aqui são 7, ou 15, ou 30, ou 60, ou 180, e por fim 365. Você pode testar qualquer desse, vai depender também de como que funciona o seu negócio, como que seu público tende a se comportar, então vai variar de cada um. Então o ideal é testar para ver qual que funciona melhor. O nome do público também pode colocar o que você quiser, por exemplo, Instagram, envolvimento, 365 dias. Isso só para você ter um controle mesmo. Aqui, a mesma coisa vai ser com a página do Facebook, vai ser um tipo de envolvimento com a sua página e a mesma coisa, o tempo. Então você cria FB, envolvimento, 365 dias. De público personalizado é basicamente isso. Público semelhante é o que a gente chama de lookalike também. Público semelhante e lookalike, mesma coisa. Basicamente, você tem uma fonte de dados, você tem um público já criado que, por exemplo, eu criei aqui esse envolvimento FB 365 dias. Ok, são as pessoas que se envolveram com minha página do Facebook nos últimos 365 dias. E a partir disso, eu consigo primeiro colocar a localização do meu público. Para mim não faz sentido, não faz diferença questão de estado, cidade. Então eu coloco Brasil. E aqui no tamanho do público eu coloco, por exemplo, já 1% das pessoas mais semelhantes com esse tipo de público. Então, por exemplo, aqui ele dá um público de 1.400.000 pessoas. Só que se eu aumentar aqui, ele dá cada vez mais pessoas, por exemplo, 2,8 milhões, 4,3 milhões. Só que quanto maior a porcentagem, vai ser um número maior de pessoas, só que eles têm cada vez uma menor chance de ser semelhante de fato com esse público. Só que isso significa que, por exemplo, se você está criando uma campanha para as pessoas baixarem o seu e-book, se você colocar aqui o seu público, você filtra lá com o pixel do seu site, pessoas que visitaram a página de obrigado do download do e-book. A partir disso, você vai criar seu público semelhante e aqui no 1%, teoricamente, esse 1.400.000 pessoas tendem a ser mais próximas, mais parecidos com as pessoas que converteram, que baixaram seu e-book. Só que isso significa, por exemplo, que vai funcionar melhor do que o público de 0 a 6? Não necessariamente. O público de 4 a 6, você consegue filtrar aqui por regiões? Não necessariamente. Pode ser que um que seja menos semelhante, teoricamente, funcione melhor, converta melhor, traga um resultado por um preço menor. Então, por isso, tudo aqui vai ser teste. Você vai criar diferentes públicos. A ideia é que você possa testar muitos públicos diferentes, mas, claro, é muito importante que você não deixe seu orçamento ficar muito, muito pulverizado. Isso é, você tem vários públicos ao mesmo tempo, só que se você colocar todos os públicos na mesma campanha e você não tiver orçamento para isso, você não tiver muito dinheiro para poder colocar naquela campanha e separar bem para cada um, então vai ficar muito fraco, você vai colher muito menos resultado, você vai ter muito menos dado, muito mais base para poder comparar e dizer que um foi melhor do que o outro. Porque, por exemplo, se você coloca R$ 1 por dia por conjunto de anúncio, que no caso na prática a gente vai ver que vai ser R$ 1 por público, você não tem muita informação para poder julgar se um está realmente melhor do que o outro e tal. Até porque se você for escalar, for aumentar o número de pessoas que você quer atingir ou aumentar seu orçamento, muito provavelmente esses números não vão se manter nessa proporção exata que deu, quando você investiu muito pouco dinheiro em cada grupo de anúncio. Então a gente aconselha utilizar o número de públicos diferentes à medida que você tenha dinheiro suficiente para colocar para cada público que você vai testar. Aí, em teoria, o melhor seria pelo menos R$ 20, mas se tiver 5 a R$ 10 para usar diariamente para cada público, já começa a ser interessante. Menos que isso, você pode não ter informações o suficiente. Mas eu vou mostrar isso mais na frente aqui, na prática, como que a gente separa isso, e vai fazer mais sentido ainda. Se você ainda não entendeu, não ficou muito claro para você, você vai ver que aqui eu vou abrir a parte do gerenciador de anúncios, vou mostrar como que eu divido, como que eu deixo certinho os públicos que eu testo, os públicos que eu crio. Então, bora lá aqui. No semelhante foi o que eu falei. Basicamente, você vai escolher uma fonte de dados. Eu utilizando aqui essa de 365 dias e escolhendo o Brasil, eu posso criar tanto um específico aqui, de 0 a 1%, por exemplo, quando eu posso criar mais de um de uma vez, por exemplo, colocar 4. Então, eu consigo fazer alguns testes e ele já cria tudo de uma vez para mim. Mas aí, ok, isso aqui vai ser a forma que você vai criar e você também não tem como nomear. Ele já vem automaticamente de alguma forma, por exemplo, 1% de e o nome do seu público.
Então, você basicamente vai fazer isso, seu público está criado. E por último, tem o público salvo, que é o chamado público de interesses. Aqui você vai dar o nome para o seu público, normalmente coloca o interesse em alguma coisa, vamos colocar aqui interesses em advogados, advocacia, advogado. Então, a partir disso, você consegue colocar a sua localização. Se você, por exemplo, é de São Paulo, você consegue filtrar só a cidade de São Paulo. São Paulo, cidade. Aí você pode colocar aqui ou um raio de atuação, por exemplo, em 40 quilômetros de distância do centro de São Paulo, ou aqui o ponto que ele está marcado em específico, que não necessariamente é o centro, mas você pode colocar esse raio de distância que pode ser que não atinja só dentro da cidade, ou você pode colocar apenas a cidade atual, que aí ele vai filtrar especificamente para as pessoas de São Paulo. E a partir disso você filtra a sua idade, a idade do seu público, né? Que é justamente as pessoas que você quer atingir. Então isso vai depender bastante se você já tem noção de quem é o seu público, qual que é a faixa etária, se você tem uma ideia de público-alvo, e principalmente se você tiver um persona, isso vai te ajudar bastante nessa etapa. Digamos que seu público é de 25 a 50 anos, você vai filtrar aqui, e você pode filtrar por gênero também, sendo homens ou mulheres. Se isso não importa para você, você pode deixar todos. Idioma também, se você tiver alguma limitação quanto isso, ou então se você quer atingir pessoas específicas que estão usando algum determinado idioma para utilizar as redes sociais, ou o navegador da pessoa está em outro idioma, e você quer atingir esse tipo de pessoa, você vai mudar aqui. Mas normalmente eu deixo vazio. E quanto a isso, aqui é a parte mais interessante. É onde você começa a detalhar qual que é o tipo de pessoa que você quer atingir. Se esse público aqui é o de interesses em advogados, então a gente vai começar a colocar coisas relacionadas a advogados. Então, eu quero atingir pessoas que sejam advogados, nesse caso. Eu coloco aqui, advogado. Vai aparecer interesse em advogado. Aqui, mais uma. Advogado geral, por exemplo, ou Conselho Federal da OAB, se eu quero atingir pessoas que são advogadas ou querem ser advogadas, então é um interesse também bem bacana para a gente poder colocar, segmentar aqui, então Conselho Federal da OAB. E tá, digamos que eu só quero colocar isso daqui e meu público tá amplo ainda de 1.400.000 pessoas. E aí, digamos que, tá, eu não tô satisfeito, eu quero limitar mais, eu quero agora limitar meu público. Então eu vou clicar aqui, e o Facebook te dá a opção de você limitar seu público colocando um outro interesse a mais. Então, por exemplo, você tem um público de pessoas que tem interesse em advocacia, que busca pela OAB, por exemplo, e você tem um público de pessoas que tem interesse em marketing digital, por exemplo. Então, se você limita as pessoas, você pega só a interseção desses dois públicos. Então, você vai só pegar aquele meio, as pessoas que têm interesse em advocacia, mas também têm interesse em marketing digital. Você vai se concentrar em atingir esse público do meio. Então aqui você coloca marketing digital. Você tem algumas opções aqui também. Eu costumo colocar os dois. E a partir disso, seu público já se restringiu para 700.000 pessoas, basicamente a metade de antes. Então você vai conseguir atingir essas pessoas que tanto têm interesse em advocacia quanto marketing digital. E ao mesmo tempo você pode excluir pessoas também. Então por algum motivo você não quer que a pessoa que procure por materiais de construção, que deve estar material de construção talvez. Material de construção. E aí é isso. Isso aqui, se a pessoa que também tem interesse tanto em marketing quanto em advocacia, ela também tiver interesse em material de construção, ela não vai receber esse anúncio. Você pode limitar isso da forma que você quiser, que sua criatividade permitir, que a sua estratégia te mostrar que faz sentido colocar. E a partir disso você cria o seu público. E aí esse público vai ficar salvo. Você pode utilizar ele nas suas campanhas tranquilamente. A partir disso, com seus públicos criados, a gente parte para o gerenciador de anúncios, que é onde a gente vai utilizar de fato esses públicos. Você vai ver que, se não ficou claro ainda para você como que funciona, como que você testa, vai ficar claro agora, pode deixar. A gente vai criar uma campanha. Como eu falei, só relembrando, o meu Facebook ele tá na versão antiga, esse gerenciador de anúncios é a versão antiga.
Eu não faço questão da versão, para mim tanto faz, isso não muda em nada na prática, mas se o seu tiver diferente, não se apavora, não acha que vai dar tudo errado, que você não vai encontrar as coisas que eu tô falando aqui, porque relaxa, é a mesma coisa, só tá disposto de forma diferente, mas a ideia é a mesma, o conceito é o mesmo. Então aqui o nome da campanha, digamos que eu quero anunciar aqui, eu também coloco algumas tagzinhas só para ter um controle melhor das minhas campanhas, então eu vou colocar aqui, teste, versão 1, e digamos que é um conteúdo aqui, marketing para advogados. Esse foi o conteúdo que eu criei, beleza? Então aqui, leilão, você vai deixar isso, um tema um pouco mais complexo, mais profundo, que, assim, se você continuar em leilão, pode ter certeza que você vai ter resultados muito bons. Você não precisa necessariamente entender quais são os outros tipos de compra. Então, bora lá. Objetivo da campanha, muito importante que você decidir qual que vai ser o objetivo, o que você vai querer com essa campanha que você está criando. Mas no nosso caso aqui, digamos que eu quero gerar visualizações do meu vídeo. Então a gente vai utilizar a campanha de visualizações de vídeo. Então você vem aqui e criar conjunto de anúncio. Tá, agora que começam algumas coisas muito importantes. Presta atenção. Conjunto de anúncios. Como que eu, por exemplo, separo esse conjunto de anúncios? Eu coloco por público. Então aqui, eu já vou te falar o porquê, mas aqui a gente enumera. Então primeiro, 01. Digamos que eu quero utilizar o meu público que eu criei de interesse. Interesses, advogado. E aí pode ser aqui o mesmo da campanha, por exemplo. Salva como rascunho. Aqui a gente vai editar na campanha que eu não costumo deixar a otimização do orçamento de campanha, que isso aqui é basicamente você limitar um orçamento para a campanha inteira, então você não consegue limitar por conjunto de anúncio. Então eu prefiro deixar o valor por conjunto de anúncio, que a gente consegue editar aqui. Então, aqui tem duas opções, orçamento diário ou vitalício. Digamos que a gente vai colocar aqui R$10 por dia nessa campanha, nesse conjunto de anúncios específico de interesses. Não vou deixar interesse de advogado como primeiro, pelo seguinte motivo. Como que a gente cria a nossa campanha e como que a gente classifica os nossos conjuntos de anúncio? Se cada conjunto de anúncios representa um público que a gente vai testar, então a gente tem que seguir uma lógica aqui que vai fazer total diferença no seu anúncio, na sua campanha, no geral, nos seus resultados. Então presta atenção. Se você está com o celular e larga ele, presta atenção rapidão. Você precisa entender isso aqui que eu vou te falar agora. Isso é muito importante. O primeiro público que você vai colocar no seu conjunto de anúncios vai ser o público que ou tende a dar mais resultado ou vai ser o menor público. Isso pelo seguinte: a gente vai ter uma lista de públicos, digamos que você tenha 5 públicos no total, tá? Então tem uma coisa muito importante que você precisa saber, que é a interseção de públicos. Você pode pensar, nossa, que isso? Interseção de públicos, tá complexo, calma. Vai dar tudo certo, relaxa, ó. Interseção de públicos. Se você tem um público que, por exemplo, envolveu com sua página do Facebook nos últimos 365 dias, e você tem um outro público de envolvimento com sua página do Instagram nos últimos 365 dias, concorda comigo que vai ter uma galera que vai estar no meio desses dois, que vai ter feito as duas coisas durante esse período definido? Então, quando você cria um grupo de anúncios com um público de envolvimento com a sua página do Facebook e um outro com a sua página do Instagram, então isso significa que, eventualmente, essas pessoas que estão no meio, que se envolveram com os dois, então elas vão ser impactadas tanto por um conjunto de anúncios quanto pelo outro. E aí, digamos que o seu anúncio é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, a pessoa vai receber mais vezes do que ela deveria estar vendo. E aí, por exemplo, se a pessoa realmente não for converter, ela não for, sei lá, ela não se interessar no vídeo, não quiser ver ele todo, não quiser assistir ele de fato, vai ser só um custo a mais para você e não vai dar em nada. Então, por causa disso, a gente faz o seguinte: quando você anuncia para o primeiro público, digamos que seja o de envolvimento com a sua página do Facebook, no segundo público, você vai excluir as pessoas que estavam no primeiro. Então, como é que isso funciona na prática? Vamos colocar aqui envolvimento, Facebook. Aqui a gente coloca o público que a gente queria, que envolvimento, Facebook, 365 dias. Aqui no caso eu não estou com público de envolvimento com a página do Instagram criado, então eu vou fazer o seguinte: ok, criei aqui o meu conjunto de anúncios, coloquei o público, então eu vou duplicar, vem aqui duplicar o conjunto de anúncios na mesma campanha, e a partir disso aqui eu venho, edito,
No caso, como eu não tenho o Instagram, não tenho o público criado do Instagram, vou colocar aqui visita do site. Aqui nosso orçamento por R$10 também, por dia. E aqui, primeiro eu vou excluir esse público, ou seja, esse público, ele não vai ser atingido por esse meu conjunto de anúncios. Então eu não vou ter essa questão dos meus anúncios duplicados para as mesmas pessoas. Então aqui eu venho e incluo o meu visitou o site 180 dias. Ou seja, eu estou atingindo as pessoas que visitaram o meu site nos últimos 180 dias, mas eu estou excluindo as pessoas que se envolveram com a minha página no Facebook. Isso porque é o público que eu já estou anunciando no meu primeiro conjunto de anúncios. Então, a partir disso, eu consigo saber exatamente se é aquele público específico que está me dando resultado ou não. Então, a partir disso, o que for feito mais para frente vai seguir a mesma lógica. Se eu quiser criar um terceiro público aqui, um terceiro conjunto de anúncios, eu venho aqui, coloco 03, deixa eu ver quais públicos estão disponíveis. De qualquer forma, eu vou vir aqui, vou excluir esse público da mesma forma. A lista de públicos excluídos vão ficar as duas acima. E aqui eu venho e incluo o meu próximo público. Digamos aqui, viu o vídeo, 75%, 60 dias. Então eu vou estar anunciando para esse público e excluindo os dois que estavam acima. Então aqui vai ficar viu vídeo, 75%, 60 dias. Beleza. Nisso está criado, seus conjuntos de anúncios estão criados, você já pode rodar. Aí beleza, se você recolher aqui, você fecha, você vai ter disponíveis os públicos que você criou, no caso os conjuntos de anúncios, cada um com um público. E a partir disso você configura o seu anúncio, seja ele qual for. No caso você pode selecionar todos aqui de uma vez e você vem para cá e já aparece todos os anúncios de cada um. E você pode fazer, no caso, se for tudo igual, você pode só criar um e depois duplicar para os outros conjuntos de anúncio. Mas isso aí é tranquilo. O mais importante que eu quero que você saiba é justamente a importância de ter os seus públicos definidos e a importância de separar cada um em um conjunto de anúncios. Isso porque você consegue testar suas campanhas e você valida quais são os públicos que funcionam melhor para alguns tipos de coisa e para outros tipos. Por exemplo, se você quer que esse público assista o seu vídeo durante, sei lá, 50%, 75% dele, e a partir disso, você pode testar os seus públicos e ver qual funciona melhor. E, por exemplo, quando você quer que alguém baixe um e-book seu ou que converta, que compre alguma coisa, aí você já vai testar os públicos e ver qual que vai funcionar, que normalmente, na maioria das vezes, não é o mesmo público que vai converter melhor em outros sentidos. Por exemplo, nessas campanhas de visualização de vídeo. Então, é muito importante que você faça isso para poder entender melhor como que funciona e entender quais públicos vão te dar os melhores resultados possíveis. Então, se você quer pagar menos nas suas campanhas, se você quer pagar menos para pessoas comprarem na sua loja, para baixarem seu e-book, para entrarem em contato com você, isso vai ser essencial. Por hoje é só, espero que você faça bom proveito desse conteúdo que eu estou te passando agora, porque é muito valioso, é muito importante que você saiba tudo isso, porque você deixa de colocar seu dinheiro a perder, você deixa de investir de forma errada o seu dinheiro, você consegue fazer tudo virar dado, e a partir dos dados você consegue ter um resultado cada vez melhor. Se você não observa essas coisas, se você não tem uma organização boa, se você não separa seus públicos, você nunca vai entender o que funciona de verdade para você, o que não funciona, e você não consegue melhorar, você não consegue otimizar seus resultados. Então é isso, abraço, até a próxima.